Olha lá, tá gravando. Então, pessoal, dando continuidade ao que a gente estava discutindo na última aula, que já entramos aqui nesse capítulo 3, determinante e matriz inversa, no final da aula, né? E já vimos, aproveitamos aquele momento lá para estudar aqui a fórmula do determinante 2 por 2. Então, a gente viu que dado um sistema, só recuperando um pouquinho, né? A gente viu que dado um sistema 2 por 2, como aquele que está escrito ali, duas equaçõezinhas lineares com duas incógnitas, mais A1, A12, x2 igual a B1, e aqui você tem A21, x1 mais A22, x2 igual a B2, tá lá. Você tem um sistema desse aqui, e aí o que acontece? Aqui é x2, só para não confundir aqui. Aí o que acontece? Você tem... A gente fez todo o processo de resolução e chegamos no seguinte. O x1 é igual a... Aí está aquela formulinha ali que a gente chegou na aula passada. Não vou fazer todas as contas de novo. Vou só escrever o resultado aqui. O x1 vai ser B1 A22 menos A12 B2. B1 A22... Opa, peraí que aqui não vai caber. E o x2, vamos ver se cabe aqui. x2 igual, deixa ele aqui. Isso. B1 A22 menos A12 B2 menos A12 B2 dividido pela fórmula clássica do determinante. A11 A22 menos A12 A21. Essa mesma denominadora aparece aqui. A11 A22 menos A12 A21. Tá lá. Mas aqui em cima muda um pouquinho. Aqui fica, olha lá. A11 B2 menos B1 A21. A11 B2 menos B1 A21. Aí o que eu expliquei para a turma? Eu falei, olha, é daqui que brota o determinante 2 por 2. Então a gente pode reescrever essas fórmulas para a variável x1, para a incógnita x1 e para a incógnita x2, já fazendo uso dos determinantes, porque daí você sabe qual é a fórmula do determinante. O determinante vai ser justamente esse denominador, né? Então a gente poderia reescrever essas fórmulas assim, x1 igual. Aí você coloca aqui o traço de fração e coloca aqui um det. Det 2 por 2, como é que ele vai ser? A11, A12, A21, A22. Eu fiz primeiro o sistema justamente para o aluno, senão o aluno precisa dizer, professor, que coincidência, apareceu justamente um determinante aqui embaixo no x1. Eu falo, não, mas não é uma coincidência. O determinante vem daqui. Agora, aqui, P1, A22, então vai ficar assim, você apaga essa coluna, coloca B1, B2, A12, A22, A12, A22, A22, pronto. Um det dividido pelo outro, no fundo é o x1. Agora, e o x2, você também pode reescrever assim. Você vai falar, puxa, mas aí depende do det aqui de baixo ser diferente de zero. Sim, se o det for diferente de zero. E se ele for zero? Aí não dá para você escrever o x1 e x2. Então não tem essa solução única se o det for igual a zero. Se o det for diferente de zero, x1 igual a tanto, x2 igual a tanto, solução única. Então você vê que o determinante determina já de cara, se ele for diferente de zero ou igual a zero, determina se o sistema tem solução única ou não. x2 igual, aí aqui vai ficar o detzinho aqui embaixo, né? A11, A12, A21, A22. Agora nós vamos ter que fazer um esforço
antes de ir para frente, aqui quer dizer, já indo para frente na matéria, mas antes de ver outras coisas, a gente tem que pegar um sistema 3x3 e analisar. Tá? Mas a gente já analisou o 2x2, então uma parte do trabalho já está feito aqui. Então aqui vai ficar A11, A21 e aqui B1, B2. Pronto. Aí dá certinho aqui, ó, A11, B2 menos B1, A21. Aqui em cima também, B1, A22 menos A12, B2. Ponto final. Então tá aí, o sistema 2x2 a gente analisou na aula passada. Agora, como eu acabei de falar, vamos tentar ver o que acontece num sistema 3x3. Então, o sistema 3x3, ele está aqui, ó. Ele até escreveu aqui no livro, sistema 3x3. E ele colocou a fórmula do DET 3x3 aqui. Só que assim como eu expliquei para vocês, no caso do sistema 2x2, a origem dessa fórmula do determinante aqui, né, quer dizer, esse denominador aqui, ele é justamente esse det aqui, daqui que vem o det. A11 vezes A22, aquela ideia de multiplicar em cruz aparece naturalmente aqui. A11, A22 menos A12, A21. A12, A21. Aí você pode usar essa fórmula aqui em qualquer contexto. Ah, vou fazer um det lá em VGA para ver se os vetores são LI ou LD. Aí a mesma fórmula. Ah, vou fazer um det 3x3 para calcular um produto misto, que é um volume de um prisma, det 3x3, mesma fórmula. Mas vocês estão vendo que a origem primeira disso aí é resolução de sistemas lineares. Agora, no caso 2x2 está feito ali. E no caso 3x3, em primeiro lugar, vamos ter que escrever esse sistema aqui. A11, x1, A11, x1, mais A12, x2, mais A13, x3. São 3 equações e 3 incógnitas. Igual a B1. Igual a B1. Agora, A21, x1, A21, x1, mais A22, x2, mais A23, x3. Segunda equação, as mesmas 3 incógnitas. x1, x2, x3, x, y, z. B2. E a terceira equação, A31, x1, mais A32, x2, mais A33, x3, igual a B3. Fechou aqui. Fechou. Aqui o sistema. Então, o que eu vou fazer para resolver esse sistema? Para tentar chegar nessas mesmas fórmulas aqui. Só que aí vai ser x1, x2, x3. Tá? Mas vai ser complicado chegar nas 3 aqui, grandonas. Eu vou tentar chegar em uma só. Eu vou chegar na fórmula do x3. Do x3. Se eu chegar no x3, pum, já tá bom para mim. Mas como que eu chego no x3? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser isolar o x1 nessa primeira equação. O x1 eu vou isolar aqui e vou substituir ele nessas duas de baixo. E daí eu vou ficar com duas equações que tem só x2 e x3, como se fosse um sistema desse aqui, 2x2. Tá? E aí eu posso até usar essas fórmulas aqui que eu já tenho para resolver. Tá? Então, eu também poderia fazer o contrário. Poderia, por exemplo, pegar essa terceira equação, isolar o x3 e substituir nas duas primeiras. Aí ficaria x1 e x2. Acho que talvez até seja mais legal fazer isso. Né? Vou fazer isso. Vou pegar o x3 aqui, vou isolar o x3, isolar x3. Não é o único jeito que tem de fazer, mas é uma opção. E aí o resultado eu substituo aqui e substituo nessa aqui também. Certo? Substituo nessas outras duas. Isolar x3, e aí com esse resultado, coloca ele aqui, coloca ele aqui também. Então, como que fica o x3 isolado aqui da última equação? Vamos tentar assim, então. Vai ficar x3 igual. Aí tem que prestar atenção agora aqui nas contas para não errar. B3 menos A31x1
A31x1 menos A32x2. Dividido por A33. Aí a ideia seria essa, a gente pega esse negócio aqui e substitui nessas duas equações. E aí, porque aí vai ficar só x1 e x2, e reorganiza as duas equações para ficar um sisteminha 2x2, que nem esse que aí a gente resolve. Tá? Olha só, na primeira equação, como é que vai ficar? A hora que eu inserir isso aqui lá. Né? Para ganhar tempo, eu já vou deixar aqui multiplicado por A33. E já vou escrever o A33 do lado de cá multiplicando, para não perder todo o tempo de tirar mínimo e tal. Então, a hora que eu substituir esse negócio, essa expressão aqui, a hora que eu substituir ela na primeira equação, então vamos lá. Primeira equação. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar, já vou deixar aqui multiplicado por A33, vai ficar A33, A11x1, mais A33, A12. Opa, um sentimento de live que caiu? Não. A33, A12, x2, mais... Aí aqui, só colocar esse numerador. Aqui é como se já tivesse tudo dividido por A33, e eu vou passar ele multiplicando para o outro lado aqui. Então aqui só vou copiar, mais B3, na verdade tem o A13 multiplicando aqui, né? Mais A13, B3, A13, qualquer erro aqui é fatal. A13, B3, menos A13, A31, X1, menos A13, A31, X1, sentimento de live que caiu, não, menos A13, A31, X1, menos A13, A32, X2, menos A13, A32, X2. Aí esse A33 que está aqui, eu deveria puxar um tração e escrever A33 igual a B1. Só que eu já vou escrever esse A33 multiplicando do lado de cá. Igual A33 B1. Pronto, assim já ganhou tempo. Dá para organizar essa primeira equação? Dá. Você tem o x1 aqui, você tem x1 aqui. Então dá para colocar em evidência. Então como é que ficaria a hora que colocasse em evidência? Vai ficar, abre parênteses, A33, vamos colocar assim, A11, A33, menos A13, A31, menos A13, A31. Olha que legal. Já é um detzinho 2x2 isso aqui. Isso aqui, se você parar para prestar atenção, é A11, A13, A31, A33. Ou não. A1 vezes A33 menos A13 vezes A31. É um detzinho 2x2. Já apareceu naturalmente aqui. Multiplicando quem? Multiplicando o x1. Só que tem o x2 também. Vamos ver o x2. O x2 aparece aqui, aparece aqui. Então você vai ficar com A12, A33, A12, A33, menos A13, A31. Menos, não, desculpa, menos, aqui, x2, A13, A32, A13, A32. Fechou, x2. Será que esse aqui é um det também? Eu acho que sim. Eu acho que é aqui, ó, A12 vezes A33 menos A13 vezes A32. É um detzinho também isso aqui. São dois detzinhos que apareceram aqui. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Agora ficou esse termo aqui constante que pode ir para o lado de cá. Então, aqui do lado de cá ficou B1A33, que já estava, B1A33, menos A13B3. A13B3. Tá aí. Essa agora é a nossa primeira equação, depois que a gente substituiu o x3 isolado na terceira nela. Ficou bem uma carinha do tipo
AX1 mais B, ficou uma equaçãozinha do tipo AX1 mais BX2 igual a um C. Ficou assim. A gente poderia até colocar assim. Ficou uma equação do tipo A11, azão maiúsculo 1, X1, mais azão maiúsculo 12, X2, mais Bzão igual a Bzão 1. Esse é o jeitão que ela ficou. Eu estou escrevendo assim justamente para você ver que ela está ficando um sisteminha desse tipo aqui, que a gente já tinha visto antes. Agora, a gente substitui isso aqui na primeira equação. Né? Olha lá, A11x1, né? A12x2, o A13 multiplicando, 13, B1 era a primeira equação. Agora a gente tem que substituir na segunda equação. Então, na segunda equação, como é que vai ficar? Vamos colocar aqui. Segunda equação. Segunda equação. Então, vai ficar... Agora vai. Tem que substituir esse x3 aqui. Então, vai ficar... Aí, aquela mesma coisa. Já vou multiplicar pelo A33. A33, A21, x1. A33, A21, x1. Mais A33, A22, x2, A33, A22, x2, mais, aí vem o próprio x3, A23, x3, então vai ficar isso aqui multiplicado por A23, A23, B3, menos A23, B3, menos A23, menos A23, A31, x1, A23, A31, x1, menos A23, A32, x2, A23, A32, x2, igual, aí aqui seria um tração, tudo dividido por A33, igual a B2. Já vou passar o A33 para lá multiplicando. A33, B2. Dá para organizar? Que nem a gente fez no outro? Com certeza, porque você já vê que aqui tem x1, aqui tem x1. Então dá para colocar em evidência. Então, que nem a gente fez aqui. Então, abre um parênteses. A21, A33, A21, A33, desse x1, menos A23, A31, menos A23, A31. Tudo isso vezes x1, mais. Aí vem a parte do x2, A22, A33, A22, A33, menos A23, A32, menos A23, A32. Fechou. E do lado de lá, já tinha o B2, A33, B2, A33, menos esse aqui, menos A23, B3. Menos A23, B3. Tá lá. Como que ficou essa equação aqui? Ficou de um tipo, se a gente for escrever assim, ficou A21, aqui era A11x1. Aqui a gente poderia dizer que é um A21x1 mais um A11, A12, A21, A22, vezes x2. Opa, faltou escrever o x2 aqui. Faltou escrever o x2. Sem o x2 não dá. Aí aqui, x2 igual, aí já tinha aqui B2A33 menos A23, B3. Mas tudo bem. A22, x2 igual a 1, Bzão 2. Então, no fundo, formou um sistema desse tipo aqui, ó.
cuja solução x1, x2, a gente já tem a fórmula pronta. Olha só que interessante. Deixa eu escrever ele aqui, ó. A gente formou um sisteminha agora assim, ó. Ele vai ficar a primeira equação, A11x1, aquela ali, né? Aquela primeira verde ali, A1x1 mais A12x2, A12x2. Ou já podemos escrever direto a solução. Já vamos escrever direto a solução. Por exemplo, o x1. X1, já está vendo o sistema aqui, né? O x1, pela fórmula ali que a gente tem. O x1, já vamos escrever aqui, ó. Como é que era a fórmula do x1? Era B1A22 menos A12B2. Então fica B1, vai ser esse cara aqui, B1, Bzão 1, Azão 22, Azão 22, menos Azão 12, B2. Menos Azão 12, B2. Lembra que eu falei, vamos chegar só em um, que já tá bom, né? Porque tem x1, x2, x3. São três, né? Seria o x, o y e o z. Então, se a gente chegar numa delas, já dá para ver a fórmula do determinante 3 por 3 aparecendo. A primeira que vai aparecer ali pelas nossas contas é o x1. Então, vamos ver aqui. Aqui dividido por quem? Por A11, Azão 11. E é esse denominador aqui que eu estou mais interessado. Azão 11, Azão 22, menos Azão 12, Azão 21. E é nessa fórmula aqui que eu estou mais interessado. Por quê? Porque se a gente for desenvolver aqui embaixo essa fórmula aqui desse denominador, quem que é o Azão 11? Então vamos lá. Azão 11 é esse cara aqui. Esse cara aqui. Agora eu quero ver o negócio dar certo. Quem é Azão 11? É esse aqui. Então vamos colocar ali. A11, A33, menos A13, A31. A11, A33, agora já é Azinho, menos menos A13, A31, menos A13, A31, vezes Azão 22. Isso é que eu estou preocupado aqui. Olha lá. Quem que vai ser o Azão 22? Ele está aqui, ó. É esse aqui. A22, A33, A22, A33, menos A23, A32, menos A23, A32. Então, isso aqui que eu escrevi é o A11, A22, menos A12, A21. Quem que é o A12? O A12 está aqui, ó. A12, A33, menos A12, A33, menos A13, A32. A13, A32. Fechou. E tem mais um. Esse aqui é o A12. Aí tem que colocar o A21. O A21. Esse A21 é esse cara aqui, ó. Esse aqui. A21, A33, A21, A33, 33, menos A23, A31. Esse é o denominador aqui que a gente tem. Tá certo? Denominador. Agora, o que, que vai acontecer na hora que eu fizer a distributiva aqui? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, 1, 2, 3, 4 termos aqui. 4 termos aqui. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. Talvez cancele, espero que cancele alguma coisa. Vamos analisar. A11, A33, vezes A22, A33. Olha isso.
menos A11 A33. Isso é chato. Menos A11 A33, A23 A32. A23 A32. Agora, menos 1331 2233. E esse aqui. E menos com menos é mais. 1331 2332. 1331 2332. Esses aqui são esses 4 primeiros termos aqui. Só que aí menos e tem esses 4 do lado de cá. Então vou colocar aqui embaixo. Menos, abra um colchete aqui. E vamos colocar eles aqui dentro. Então aqui vai ficar 1233. 2133. Então olha só. 1233. 2133. Primeiro aqui. Depois, mais com menos é menos. 1233. 2331. Menos é menos. Menos, aqui também menos, porque tem menos com mais. 1332. 2133. E menos com menos é mais. 1332. E agora? 2331. Agora eu quero ver o que nós vamos fazer com isso aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui o que... Ó, eu estou percebendo uma coisa aqui, ó. Olha bem esse último termo aqui que eu acabei de escrever. 13, 13. 31, 31. 23, 23, 32, 32. São exatamente os mesmos 4 números. Só que aqui está com sinal de mais, aqui está com sinal de mais também, mas tem esse menos aqui. Então, no fundo, esse aqui cancela com esse. Já foi para o saco. Tá? Agora, vamos ver se tem mais alguma coisa para cá. Pelo visto, é só esses dois mesmo que cancela, porque aqui com A11 nesse e A11 nesse aqui, e não tem nenhum A1 aqui embaixo. Então, esses dois aqui não vão cancelar com ninguém aqui. Tá? E esse aqui tem um A22, e não tem nenhum A22 aqui embaixo. Então, sobram realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Isso está de acordo com o DET 3x3. Se você olhar aqui no livro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Desses 6 termos, 1, 2, 3 tem sinal positivo, 1, 2, que é esse aqui, 3 tem sinal negativo. 1, os 3 negativos são esse, 1, 2 e esse primeiro aqui, são os 3 negativos. Esse aqui é positivo, menos com menos mais, menos com menos mais. Apareceu aqui 6 termos, 3 positivos, 3 negativos, igual na fórmula do DET 3x3. Porém, você está vendo que são 3 azinhos em cada um. E aqui está com 4 azinhos. Então, deve dar para colocar alguma coisa em evidência aqui, que vai cancelar com alguma coisa aqui de cima. Então, vamos ver aqui. Vamos analisar com calma. É isso aqui, é igual a isso aqui, que é igual a esse aqui, que é igual a... Aí a gente vai ter que analisar com calma aqui. Vamos ver.
Vamos estudar essa situação. Eu estou vendo aqui uma coisa bem interessante, ó. Tem um A33 aqui, 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 tem um A... Opa, esse A33 está nos 6 termos ao mesmo tempo, sim ou não, turma? Tá lá, não sei nem se tem alguém acompanhando essa aula aqui. Vamos ver se tem alguém aí. Tem alguém aí, turma? Acho que o pessoal já foi embora essa altura. Vamos ver se pelo menos... Kelvin, valeu. William, José Vitor, Gustavo, obrigado por existir. Vocês estão vendo que o A33 apareceu em todos esses termos, então dá para a gente colocar ele em evidência. Então vai ficar assim, vai ficar, coloca aqui um parênteses, e aí vai ficar o quê? Tirou o A33 daqui, o que restou nesse termo? A11, A22, A33. A11, A22, A33. Cadê o outro termo positivo? É esse aqui, é o outro termo positivo, porque menos com menos é mais. Remove o A33 dele, ele fica A12, A23, A31. A12, A23, A31. A31. Outro termo positivo é esse aqui, menos com menos é mais. Tira o A33 dele, A13, A21, A32. A21, A13, A21, A32. Agora, os termos negativos, a gente não sabe o valor do A, então não sabe se vai ser positivo ou negativo, mas os termos que nessa fórmula tem sinal de menos. Esse aqui, tira o A33 dele. 1, 2, 3, 3, 2. Você quer começar com esse? Eu vou começar com esse aqui, ó. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Menos 1, 3, 2, 2, 3, 1. Menos. Aí vem. Vou colocar esse aqui. 1, 1, 2, 3, 3, 2. 1, 1, 2, 3, 3, 2. E finalmente esse aqui. Tirou o 3, 3. 1, 2, 2, 1, 3, 3. 1, 2, 2, 1, 3, 3. E, obviamente, você tem que fechar aqui esse parênteses verde e colocar multiplicando aqui por fora quem? Vezes o A33, que você colocou em evidência aqui. Tá? Então, isso que a gente acabou de escrever é o denominador aqui, ó. Esse denominador aqui do x1. Se você for analisar esse numerador, vai ter um A33 aqui que vai cancelar com esse cara. Você quer ver só? Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, B1, A22. O B1, A22, quem que é o B1? O B1 é esse cara aqui, ó. Esse é o B1. Você repara que ele tem um A33 aqui, tá? E você repara que o B1 está multiplicando o A22. O A22 é esse aqui. Ele tem um A33 aqui também. Então, a hora que você fizer esse B1 vezes esse A22, vai ter A33, já tem nesse termo. Esse termo vai multiplicar por esse, que já tem A33, mas vai multiplicar por esse aqui também. Então, vai ter um A33 aqui. E esse termo, né, esse vezes esse, A33, esse vezes esse, A33 aqui, esse vezes esse, A33, e esse vezes esse aqui, ficou faltando aí um A33 no último termo, aí já fiquei triste aqui. Ah, mas talvez esse último termo vai cancelar. Ah, ele vai cancelar com um termo aqui. Olha bem esse último termo, 1, 3, B3, 2, 3, 3, 2. Provavelmente ele vai cancelar com alguma coisa que vai aparecer aqui. 1, 2, que seria esse aqui. Não, desculpa, 1, 2 é esse aqui, vezes B2. B2 é esse aqui. Então, repara, vai ter A33 no primeiro termo, A33 no segundo, A33 no terceiro, e tem um último aqui sem A33. O sem A33 é
1332, 23B3. 1332, 23B3. O termo que não tem A33 aqui em cima são dois termos, e um cancela o outro. Menos com menos é mais, menos com menos é mais, mas tem esse menos aqui da fórmula. Então já deu para ver de cabeça que quando você fizer tudo, aí eu deixo como uma lição de casa para vocês fazerem em casa, né? Eu já fiz o denominador aqui, esse aqui fica para vocês fazer em casa. E você vai observar o que quando você fizer isso aqui em casa? A hora que você expandir tudo isso aqui, vão ter 8 termos aqui em cima. 2 dos 8 termos não vai ter A33. E esses 2 termos que não tem A33 vão se cancelar. E todos os outros que sobrarem aqui, os outros 6, vão ter A33 como um fator comum. E aí o que vai acontecer? Esse A33 fator comum que vai ficar aqui em cima vai cancelar esse A33 fator comum que ficou aqui embaixo. E aí a gente conclui com a fórmula do DET 3×3. O DET 3×3, você acabou de ver, ele surge no denominador do sistema, da solução do sistema 3×3. Agora, eu fiz apenas aqui o X1. O X1, né? Se você tiver todo o trabalho de pegar isso aqui, bom, o X2 sai fácil, porque é só você aplicar essa formulinha aqui, que nem eu apliquei para o X1, tá? Se você aplicar aqui a formulinha do X2, você vai encontrar a solução X2 em amarelo aqui, e vai fazer essas contas e vai chegar na mesma coisa. Aí você vai ter que pegar o resultado do X1 e X2 e substituir para tirar o X3. Deixa eu ver. Substituir aqui para tirar o X3. Aí vai dar um pouco mais de trabalho. Mas se você fizer isso em casa, você vai ver que tanto no X2 como no X3, o denominador vai ficar igual esse parênteses aqui, do X1. Vai ficar essa formulinha que a gente acabou de ver aqui. Tá? Agora, vamos escrever ela de um jeito que já na notação de determinante. Olha aqui, ó, A11, A22, A33. A11, A22, A33. Essa diagonal principal aqui, certo? Depois vem um termo assim. Depois vem um termo aqui assim. 1, 2, 2, 3, 3, 1. O que é esse 1, 2, 2, 3, 3, 1? 1, 2 está aqui. A1, 2 está aqui. A1, 2. 2, 3 e 3, 1. O 3, 1 está aqui. A3, 1. E o A2, 3? O A2, 3 está aqui. Então você vê que esse segundo termo aqui é esse vezes esse vezes esse. Formou tipo um triângulo aqui. E agora vai formar um outro triângulo aqui desse com esse, que é esse terceiro termo aqui. Vamos ver. Esse terceiro termo é A13, que é esse aqui, vezes A21, que é esse aqui, vezes A32, que é esse aqui. Certo? Então, quer dizer, esses 3 primeiros termos são primeiro termo aqui, segundo termo aqui, terceiro termo aqui. Já tem aqui os 3 primeiros termos do DET 3×3. Agora, os termos negativos. Você vê 1, 3, 2, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Já é esse aqui. E esses outros dois? 1, 1, 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2, 1. Formou um triângulo aqui. 1, 2, 2, 1, 3, 3. 1, 2, 2, 1, 3, 3. Formou outro triângulo aqui. Certinho, DET 3×3. É a regra de Sarros, né? Regra de Sarros, acho que o pessoal chama isso aqui. Então tá aí feito para vocês. DET 3×3. É exatamente essa fórmula aqui de cima, tá? Exatamente essa fórmula aqui de cima. Bom, aquela questão das inversões, né, que a gente tinha discutido lá na aula passada, para caracterizar os sinais, né? Você repara que eu tive o cuidado de escrever os termos com IJ, 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 mas sempre o I é sempre 1, 2, 3. Olha lá, o I, que é o primeiro aqui. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu organizei assim. Por quê? Para ficar fácil da gente ver o seguinte. Imagina que você tem aqui 1, 2 e 3. Beleza. Então você começa com 2, 3, que seriam os izinhos aqui, né? Aí, com esses izinhos, o que você faz? Você passa para os jotas. Aí, quando você passar para os jotas, aqui no primeiro caso ficou igual. J1, J2, J3. 1, 2, 3. Certo? No primeiro caso ali. No segundo caso, 2, 3, 1. 2, 3, 1. E no terceiro caso, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Esses são os que têm o sinal positivo aqui na fórmula. Mais, mais, mais. Tá? Agora, os que têm o sinal de menos na fórmula. Você começa também no 1, 2, 3, mas aí você vai para 3, 2, 1. 3, 2, 1. Você começa no 1, 2, 3, mas você vai para 1, 3, 2 no J. 1, 3, 2. Você começa no 1, 2, 3, mas você vai para 2, 1, 3. 2, 1, 3. Então, de novo, aquela ideia de quantas... tem uma palavra aqui que ele usa para isso, eu esqueci o nome aqui, ó, deixa eu ver aqui. Quantas... Cadê aqui? Ele fala uma série de coisas aqui. Permutação... Ali são permutações, claro, mas tem uma inversão. Não é inversão. Número de inversões. Dado uma permutação dos inteiros 1, 2n, existe uma inversão quando um inteiro precede outro menor do que ele. Né? Mas você pode pensar também diferente. Eu acho que dá para a gente pensar assim, ó. Quantas trocas de adjacente, quantas trocas de números adjacentes você faz. Então, por exemplo, para você sair do 1, 2, 3 e parar em 1, 2, 3, você fez 0 trocas de números adjacentes. Né? Esses aqui são os que têm sinal de mais, esses aqui são os que têm sinal de mais, esses aqui são os termos que têm sinal de menos, 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 menos. E vamos colocar do lado de cá, quantas trocas de números adjacentes foram feitas. Então, se você prestar atenção, foram feitas aqui 0 trocas, porque 1, 2, 3 ficou igual. Para você sair do 1, 2, 3 e chegar no 2, 3, 1, você trocou o 1 com o 2, porque daí ficou 2, 1, 3. Se você trocar o 1 com o 2. E depois você tem que trocar o 1 com o 3, para ficar 2, 3, 1. Aí chegou aqui no 2, 3, 1. Então você fez duas inversões. Eu estou chamando aqui de inversão troca de números adjacentes. Tá? Mas deveria usar outra palavra, porque lá ele chamou de inversão outra coisa. Mas essas trocas de números adjacentes. Quantas trocas? Sendo que troca significa troca de número adjacente. O 1 pelo 2 virou 2, 1. Depois o 1 pelo 3 virou 3, 1. Aí acabou com 2, 3, 1. Então você fez duas. Repara, é um número par. E para acabar no 3, 1, 2? Para acabar no 3, 1, 2, você tem que trocar aqui o 3 com 2, depois o 3 com 1. Duas vezes também. Então, acabou. Número par. Agora, aqui, para sair do 1, 2, 3, acabar no 3, 2, 1. Tem que jogar o 3 para cá, tem que jogar o 3 para cá, depois tem que... Aí vai ficar 1, 2 para o lado de cá, você troca os dois. 3, 2, 1. 3 trocas de números adjacentes. E aqui, 1, 3. Bom, aqui o cara trocou o 2 pelo 3 só. E o 1 ficou parado, então fez uma. Você para ímpar, ímpar. E aqui o 3 ficou parado e o 1, 2 trocou por 2, 1. Uma, ímpar. Então você está vendo que para você, em qualquer determinado, porque a gente tinha testado isso aqui para o 2 por 2 também, né? O 2 por 2 ele ficava assim, A1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1. Você repara que o que ficou com sinal de mais, você estava no 1, 2 e continuou no 1, 2. Você fez 0 trocas. Né? Esse aqui você estava no 1, 2 e passou, no I estava 1 e 2, e no J você passou para 2 e 1.
Então você fez uma par, 0, 1 ímpar. No par, sinal de mais, no ímpar, sinal de menos. Então você repara que a mesma regra já está funcionando aqui para o 2 por 2, está funcionando por 3 por 3 e vai funcionar para qualquer um. Então uma maneira que tem de você pensar os determinantes de qualquer ordem é você pensar justamente o quê? Você pensar que você vai ter sempre, no 2 por 2 você tem termos com 2 azinhos, no 3 por 3 você tem termos com 3 azinhos, no 4 por 4 você vai ter com 4 azinhos e assim por diante. E como que você vai arrumar os azinhos? Você vai sempre fazer IJ. Então, você, por exemplo, no 4 por 4 vai fazer assim, A1, por exemplo, vou chutar um termo aqui do 4 por 4. 1, 3, A2, 1, A3, 3, A4, já usei 1, não, aqui não posso usar o 3 de novo, aqui tem que ser 2, A3, 2, A4, 4, A3, 2, A4, 4. Esse é um termo, ó. Eu parti do I, 1, 2, 3, 4, cheguei no J, 3, 1, 2, 4. Será que esse termo aqui é positivo ou é negativo lá na fórmula do determinante 4 por 4? Dá para eu saber isso. Lá, quantos termos desse vai ter no determinante 4 por 4? Repara que é sempre o fatorial, que é o número de permutações. No determinante 2 por 2 tinha quantos termos? 2, porque 2 é 2 fatorial. No determinante 3 por 3 tem quantos termos? 6, porque 6 é 3 fatorial. E no do 4 por 4 vai ter quantos termos? 4 fatorial, que são 24 termos. 12 deles vão ser com sinal de mais e 12 deles vão ser com sinal de menos. Como é que eu vou saber se esse que eu escrevi aleatório aqui, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 4, como é que eu vou saber se esse termo aqui tem sinal de mais ou menos? Tem como saber, dentre os 24 lá, se ele é um dos 12 positivos ou um dos 12 com sinal de menos? Você analisa esse tanto de inversões aqui, né? Então, como que eu faço para sair do 1, 2, 3, 4 e chegar no 3, 1, 2 e 4? Aí teria que analisar, né? Eu estou vendo que o cara, por exemplo, trocou. Aí o cara tem que fazer aqui tem que gastar um tempo aqui pensando nessa situação, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui agora que eu fui falar isso, né? Por exemplo, você quer chegar no 3, 1, 2, 4, a partir do 1, 2, 3, 4. Então você pega 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e você sai lá do 1, 2, 3, 4, deixa eu escrever aqui, 1, 2, 3, 4, e você escreve o quê? Você vai tentando formar esse aqui. Então, a primeira coisa, vai ter que jogar um para cá. Só que tem que jogar o 2 para lá. Então, eu acho que é melhor fazer o seguinte, ó, 1, 3, 2, 4, fiz uma inversão. Uma inversão. Depois, troca esse aqui, 3, 1, 2, 4. Pronto, já deu. Duas inversões. Então, ele tem sinal de mais. Esse aqui é um termo com sinal de mais. Ele é um termo com positivo. Por quê? Porque para você sair do 1, 2, 3, 4 e chegar nesse 3, 1, 2, 4, duas inversões só. Já deu. Então, resultado. Bom, estou explicando para vocês a estrutura do determinante. Professor, então determinante 2 por 2, eu uso aquela formulinha que a gente viu na aula passada, que veio do sistema 2 por 2. Sim, determinante. Então, quer dizer, conclusão aqui das nossas discussões sobre determinante. Conclusão, né? Conclusão. Determinante 1 por 1, se você tiver que calcular, é o próprio número que está dentro. Determinante 1 por 1 é assim, A1, 1. Mas esse aqui é óbvio que o resultado vai ser A1, 1. Determinante 2 por 2, a gente viu a aula passada, ele é A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. E qual que vai ser o resultado disso aqui? A gente viu A1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1. É esse aqui. Determinante 3 por 3, acabamos de ver. Determinante 3 por 3 ficou A1, 1,
Peraí. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. E agora a fórmula dele, você já sabe de onde vem? É aquele denominador da solução do sistema linear 3 por 3. Tá aqui, ó. Você viu direitinho de onde é que veio, ó. Veio daqui. Onde é que estava isso aqui tudo? Multiplicado por A33. Estava aqui no denominador do x1. Esse x1 veio da onde? Veio da solução incógnita desse sistema linear aqui. Então, daqui surge essa fórmula, que vai ser, aí ficou para casa, vai ser o mesmo denominador que vai surgir no x2, e vai ser o mesmo denominador que vai surgir no x3, é o mesmo denominador nos 3, que é esse parênteses aqui, verde, ele fica a fórmula do det 3 por 3. Então, nós vamos escrever ali, ó, já utilizando aquilo que eu mostrei para vocês, aquela ideia daqueles triângulos, é o jeito que eu decorei. Tem alunos que fazem copiando linha, copiando coluna, sem problema, tá? Mas tem que chegar na mesma fórmula ou numa fórmula equivalente, né? Só mudando os termos ali, sem errar a fórmula. Então, eu sempre guardo assim, A11, A22, A33, mais A21, A32, A13, aí se você for escrever em ordem crescente do I, fica 13, 21, 32. 13, 21, 32. Agora, 12, 23, 31. 12, 23, 31. Aí com sinal de menos. Menos 1322, 31. 1322, 31. Menos 23321. Se for escrever na ordem crescente do I, vai ficar 1123, 32. 1123, 32. E aqui, finalmente, 122133. 122133. Tá lá, ponto final. Det 3 por 3. Agora, se você tiver dets maiores, você já viu que o 4 por 4, que eu já até cheguei a comentar, se o cara fizer aqui um 4 por 4, ele já vai ter aqui uma fórmula com 24 termos. 24 termos. Né? 24, que é igual 4 fatorial. Termos. 12 positivos. 12 com sinal de mais, né? E 12 negativo. Então, e se for um 5 por 5? 5 por 5 já seria 5 fatorial. 5 vezes 24. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 2. 120 termos. 60 com sinal de mais e 60 com sinal de menos. Então, a coisa cresce muito rapidamente. Então, geralmente o que a gente faz determinante? A gente sabe de cabeça, de cor, essas duas fórmulas aqui, tem que saber, né? Tem que saber. Essa fórmula aqui também a gente tem que saber, não tem jeito. Já estudamos as duas mais fortemente, justamente para... Já vai decorando as fórmulas, né? Mas agora que você já entendeu de onde elas vêm, tranquilo. E, para ordens maiores, a gente procura fazer aquele desenvolvimento de Laplace. Agora, o que vem a ser o desenvolvimento de Laplace? O desenvolvimento de Laplace é uma observação muito interessante, que é a seguinte: você pode reduzir a ordem de um determinante observando que o que é A11, A22? É o termo A11 vezes esse determinantezinho aqui. É como se o cara fizesse o termo vezes, aí tira a linha, tira a coluna, faz o determinante do que resta. Então pegou o A11 vezes esse aqui. Agora, o que é esse outro termo aqui? Aí passou do A1 para o A12, tira a linha, tira a coluna, sobra o A21. Então, já está presente essa ideia aqui no 2×2, do desenvolvimento. Aqui ninguém vai usar desenvolvimento de Laplace, porque esse aqui o cara já multiplica em cruz. Esse vezes esse, menos esse vezes esse, acabou.
Agora, no 3 já faz os sarros. Mas se você prestar atenção nos sarros, ó, o que é... Pega o A11. Você vê que o A11, ele aparece... Vamos escrever ele aqui embaixo, ó. Observação, DET, 3x3. Esse aqui é 4x4, 5x5, isso aqui não termina nunca. E olha só como é que vai crescendo o número de termos, né? 24, 120, 6x6 já é 720 termos, né? Então é importante a gente diminuir a ordem do determinante, claro que é. Então, observação sobre o DET 3x3. Se você analisar ali a fórmula dele, o que você percebe? Você percebe o seguinte, por exemplo, aparece o A11 aqui, aparece o A11 aqui. Se você colocar em evidência, vai acontecer aquele, você vai ver aquele negócio que eu expliquei aqui de tirar a linha e tirar a coluna. Você pega o A11, tira a linha, tira a coluna. Ficaria um determinante 2, 2, 3, 3, menos 2, 3, 3, 2. Mas é exatamente o que está aqui na fórmula. Se você colocar o A11 em evidência, fica A11 vezes. O que vai ficar dentro do parênteses? 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, menos 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. Fecha. Agora, veja, você tem que fazer com os outros termos também. Por exemplo, só que agora ferrou, porque eu não vou ter como tirar aquilo ali. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Aí vou escrever de novo aqui. Você colocou aqui o A1 em evidência, A11, aí entre parênteses ficou quem? 2, 2, 3, 3, menos 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. Fecha. Fecha. Agora, vamos, que outro, se a gente for seguir aqui por essa linha, começamos no A1, agora a próxima seria olhar para o A12. Aí tira, vai ficar A12, cadê o A12? Ele está aqui, ele está aqui. Tira ele, coloca ele em evidência. O que vai sobrar vai ser 2133 menos 2331. 2133 menos 2331. Você repara que o sinal ficou trocado. Eu não sei se a Camila Budic está prestando atenção nessa aula. Camila Budic está aí ou caiu a live para... Camila, você tinha mencionado para mim uma coisa no seu e-mail, que você estava vendo essa questão de troca que ficava com o sinal trocado no determinante e tal. É bem esse ponto aqui que eu estou falando agora. Olha só, a hora que você coloca o A12 em evidência, em vez de ficar, o certo seria ficar 2133 menos 2331. 2133 menos 2331. Está com o sinal trocado. Por isso mesmo, no desenvolvimento de Laplace, tem que fazer aquela inversão de sinal, para corrigir isso aqui. Então aqui ficaria, se eu coloco um menos A12, e aí fica certinho dentro do parênteses, colocando menos em evidência, menos, tem que ter um menos aqui para ficar mais, e tem que ter um mais aqui para ficar menos. Então vai ficar 2133, 2133, menos, com menos, mais, vai voltar nesse aqui, 2331, 2331. E ainda tem mais um último, que é o seguinte, se eu for ali para a próxima, se eu for aqui para a próxima, vai ser 13. 13, ele está aqui, 13 está aqui, 13 está aqui. Se você tirar a linha e a coluna dele, fica 2132, 2132, menos... Deixa eu apagar esse negócio todo. Eu esqueci de novo de tirar a linha. Calma aí. Vou escrever de novo ali. Peraí que eu já... Aí. Deixa eu escrever a fórmula aqui de novo. Então aqui ficou menos A12, abre parênteses, 2133, menos 2331.
fecha. Aí, já pegou um 1, já pegou um 2, aí vai ser mais um 3. Você vai ver que não vai precisar trocar o sinal. Você vê que o sinal fica alternando. Mas não é sempre assim, mais, menos, mais, menos. Às vezes começa com menos, menos, mais. Porque eu peguei a primeira linha, aí começou com mais. Se eu tivesse pego a segunda linha para fazer o desenvolvimento, mesma coisa que eu fiz aqui com a primeira linha, eu fizesse com a segunda. Aí seria menos, mais, menos, mais. Depois você tenta em casa. E também você pode fazer por colunas. Então é poderoso esse negócio do desenvolvimento de Laplace, entendeu? Então, o último termo aqui já foi um 1, já foi um 2, porque eu resolvi pegar a primeira linha. 1, 3. Eu vejo que tem um 3 aqui, tem um 3 aqui. E se eu tirar a linha, a coluna dele? Dá certinho, ó. 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, menos 2, 2, 3, 1. Certo? Então vai ficar 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, menos 2, 2, 3, 1. Tá lá. Fecha. E o que é isso aqui? Por que eu estou escrevendo essa observação sobre o DET 3x3? Para o aluno ver que o DET 3x3, que a gente viu a fórmula, deduziu isso aqui, ela equivale a isso aqui, que eu acabei de fazer a conta, que equivale a escrever A11 vezes um DET, A11 vezes qual DET? Esse aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 3, 3, menos 2, 3, 3, 2. Aí menos A1, 2. Aí vem aqui. Que DET que é esse aqui? Esse aqui é um DET também. Depois aqui vai ter mais 1, 3. A1, 3. Vezes um outro DET aqui. E quem que é esse DET aqui? Esse DET é 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 1. Então é A21 vezes A33 menos A23 vezes A31. E finalmente esse aqui, A21 vezes A32 menos A22 vezes A31. E qual que é o nome que a gente dá para isso aqui? Desenvolvimento de Laplace. Esse aqui é o DET 3x3, DET 3x3, pelo desenho que os livros lá de ensino médio chamam de desenvolvimento de Laplace. Lembre-se que esse desenvolvimento de Laplace, eu deduzi ele para vocês aqui da fórmula do DET 3x3, pegando a primeira linha. Então eu observei aqui o 1, 1, observei depois o 1, 2 e tal. Eu poderia ter pego a segunda coluna, em vez de ter pego a primeira linha, ter pego a segunda linha ou a segunda coluna, você ia conseguir também criar uma fórmula dessa aqui. Tá? Só que apenas com mudanças aqui nos sinais. Tá? Aí tem essa questão do sinal, que até a Camila Budi que tinha falado no e-mail dela. Então, olha só. Por exemplo, se eu pegasse a segunda linha, 2, 1. Cadê o 2, 1? Ele está aqui. Cadê o 2, 1? Ele está aqui. Então ficaria A2, 1 vezes 1, 3, 3, 2, menos 1, 2, 3, 3. Tiro a linha dele. Tiro a coluna dele. A2, 1. O que sobrou? 1, 3. Olha lá. Olha o sinal que ia ter que inverter aqui. Ó. Esse aqui ia ter que ficar positivo. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Menos 1, 3, 3, 2. Quer dizer, já ia começar com menos. Aí o próximo, que seria o A2, 2, já seria sinal de mais. A2, 2 vezes, tira a linha, tira a coluna, 1, 1, 3, 3, menos 1, 3, 3, 1.
E quer dizer, você ia perceber que essa fórmula de ir tirando a linha, a coluna e fazendo um determinante menor, ela sempre vai bater com essa fórmula aqui certinho. Pouco importa qual a linha ou qual a coluna que você pegar. Isso aqui é interessante. E o nome disso é desenvolvimento de Laplace. E isso é muito bom para calcular DET, porque não aparece tanto a vantagem aqui no 3x3, porque no 3x3 já tem essa formulinha fácil só com meia dúzia de termos. Agora, e quando for para o 4x4? O 4x4 pode ser interessante. Por quê? Porque você escolhe lá uma linha dele, você pega, por exemplo, sei lá, a primeira linha aqui, ela vai ter 4 termos, e você faz o primeiro, tira linha, tira coluna. Faz um DET 3x3, que você já sabe fazer melhor, mais fácil. Depois, segundo termo, faz um outro 3x3. Não precisa decorar uma fórmula com 24 termos. Você faz 4 vezes um DET 3x3. Agora, 4 no máximo, porque se tiver um zero aqui, já zerou, porque você vê que cada DET fica multiplicado pelo número da linha. Então, ou da coluna, se você escolher coluna. Então, o jeito inteligente de fazer o desenvolvimento de Laplace é você já ir na linha ou na coluna que tem o maior número de zeros. Vamos ver se aqui nos exercícios tem alguma coisa, quer ver? Às vezes tem algum exercício aqui para mexer com a nossa cabeça. Cadê os exercícios? Vamos ver aqui. Cadê aqui, ó? Isso aqui, ó. Vamos ver. Calcule o DET. Olha aí, tá vendo, ó? A DET, não, dada A, calcule... tem DET aqui também. Por exemplo, essa matriz aqui, ó, ela é uma 4x4. Ele pede para calcular um determinante de A. O que você poderia fazer aqui? Você escolhe essa terceira linha, ou a primeira coluna, porque já tem a presença de um zero. Em vez de fazer 4 determinantes 3x3, vai fazer só 3. É melhor pegar até esse aqui, que são números menores, 1, 2, 2. Tá? Agora, às vezes a situação é melhor ainda, ó. Aqui, por exemplo, tem linha com 2 zeros. Tá? Olha só esse aqui. Olha só que interessante. Esse DET aqui, você fala, puxa, você vai pedir um DET 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5. Mas olha só a quantidade de zero. Se você pegar a primeira linha, você vai fazer 3 vezes e vai vir aí tira a linha, tira a coluna, vem um DET 4x4. É um 3 vezes um DET 4x4. Mas esse DET 4x4, você pega só a primeira linha. 18 vezes, aí vem um DET 3x3. Que aí você aplica a formulinha aqui. Então vai ficar 3 vezes 18 vezes esse DET aqui. 0, 0, 0, 0, 0, dá 0. 3 vezes 18 vezes 0 vai dar esse determinante. Fiz de cabeça aqui, ó. Duvido. Vamos ver no gabarito. 8B. Deu 0, DET. Vamos ver lá se eu acertei. Não tem a resposta. Não tem. Depois vocês calculem aí. Depois vocês façam por vocês. Tá? Bom, você viu que apareceu até um cretino aqui para mim, né? Depois dessa. Então é isso aí. Bom, beleza. Vamos encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. E aí a gente vê as demais questões ali de determinante que ele tem para falar. Tá certo?